Olá, galera, muito bom dia. Eu me chamo Jéssica, sou a professora Jéssica, tia Jéssica, e eu estarei dando mais uma aula de história para vocês, tá bom, quarto ano? Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Assistiram muitos filmes? Ficaram aí na internet? Não tem muita coisa pra gente fazer, né, galera? Mas a gente tem que inventar algumas coisinhas, mas sem fazer arte, né, galera? Sem fazer arte. Então, vamos lá. Estudamos sobre a colonização, as grandes navegações, e com essas grandes navegações foram descobertos novos lugares, né? Nós estudamos aí a Espanha. Deu uma passadinha pelo continente americano, né, lá em cima, e Pedro Álvares Cabral descobriu nada mais, nada menos do que o Brasil. Então, agora nós iremos estudar a página 28 até a página 31. Nessas páginas, iremos estudar sobre a colonização das terras brasileiras, né? Que até então não tinha esse nome Brasil, né? E vamos estudar nessa aula o porquê desse nome Brasil. Então vamos lá, galera. Portugal descobriu o território brasileiro, só que no início eles não levaram fé, né? Descobriu uma terra lá, vou deixar ela lá e tá tudo bem. Quando a gente precisar, a gente vai lá buscar alguma coisa. Só que aconteceu um dia despertarem algumas perguntas. O que será que tem nessa terra? Será que essa terra tem riquezas, né? Riquezas minerais como ouro, prata, né? O cobre. Será que tem outros tipos de riquezas? Acho que a gente tem que ir lá ver como funcionam as coisas lá, né? Então, os portugueses navegaram até aqui e exploraram o litoral brasileiro. No início, o litoral brasileiro, galera, porque aqui a gente vê lugares que tem muito mato, né? Nós temos a zona da Mata Atlântica, eu sei que vocês já ouviram falar. Então, em 1500 e pouco, né? Vamos botar 1502, que 1503, por aí. Aqui era muito mais arborizado, era muito mais cheio de mata fechada, né? Então eles tinham um receio, mas eles enfrentaram o medo deles, eles vieram para cá explorar, ver o que tinha aqui. E chegando logo no litoral, eles acharam o quê? A primeira riqueza do Brasil. Olhem aqui, vocês sabem o nome. Como é que essa árvore aqui se chama pau-brasil. Nome dado pelos portugueses, né? Um nome reconhecido por eles. E essa primeira riqueza, nossa riqueza, ela tinha o tronco dessa árvore, ó, não sei se dá para ver. O tronco dessa árvore é vermelho, tá vendo? Soltava uma tintura vermelha, que para os índios eles usavam somente para fazer pinturas do rosto, né? De alguns artesanatos. Porém, para os portugueses, essa madeira aqui era valiosa lá na Europa, porque essa tinta vermelha eles podiam tingir os tecidos, né? Usar para fazer tintura de roupa, né? Aquelas roupas que eles usavam. E a madeira, como era bem sólida, tá vendo? Um tronco largo, né? Grosso, dava para fazer o quê? Móveis. Só que até então os índios desconheciam essa cultura, né? Digamos
que lá a Europa foi uma das primeiras civilizações, não a primeira, mas uma das primeiras. Então, eles já tinham essa cultura de pegar esses produtos e venderem, né? Pois bem, então eles perceberam que no litoral brasileiro tinham muitas árvores iguais a essas. Então, lógico que eles ficaram bem interessados. E eles começaram a fazer trocas. E essas trocas se dá o nome de escambo, tá? Escambo. Eu vou pegar aqui uma folhinha para representar para vocês. Aqui eu peguei um desenho e eles começaram a fazer essa troca chamada escambo, tá, galera? Então, eles trocavam o quê? Madeiras do pau-brasil, né? Os troncos dessas árvores por objetos como espelho, foice, marreta, martelo, tudo desses utensílios aí que eram usados, facão, usados pelos indígenas, tá? Olhem aqui, aí aqui a tia pegou um desenho para representar essa troca, tá vendo? Tanto é que aqui os índios estão impressionados com o espelho. Eles achavam que era algum poder mágico que os portugueses tinham na época, tá? Então, eles começaram a fazer essa exploração dessa árvore pau-brasil. Então, o nome do nosso país veio da árvore pau-brasil, né? Então, isso lá para frente, tá, gente? No início, não teve logo esse nome Brasil. Teve diversos nomes até chegar ao Brasil, mas isso vamos estudar lá para frente, tá? Então, eles começaram a explorar o litoral, né? Cortar essas árvores, o pau-brasil, para mandar para a Europa. Então, os índios faziam o quê? Eles cortavam as árvores, né? Os troncos, empilhava nas feitorias. Feitorias era um local que ficava perto do litoral, ali perto da praia, tá? Para que quando chegasse a esquadra, né, as embarcações, já era mais fácil de colocarem nas embarcações e eles irem lá para Portugal para poder transformar a madeira em móveis, pegar a tinta vermelha que era tanto utilizada para fazer roupas, né? Então eles faziam essa troca, né? Os portugueses usaram de má fé, sim, né? Porque na verdade era uma troca, mas eles iriam lucrar, ganhar dinheiro com as riquezas daqui, né? Com o pau-brasil. E os índios não sabiam, não existia essa cultura de vender produtos nas aldeias indígenas daqui. Não existia. Então, eles não sabiam que os portugueses estariam lucrando rios de dinheiro lá na Europa com o trabalho deles aqui. Eles apenas trocavam a madeira, que para eles só servia a tinta. Eles não sabiam que podia fazer outras coisas. Eles trocavam a madeira por utensílios que eles precisavam usar, né, no dia a dia, tecidos e por aí vai. No livro, na página 29, vem falando sobre a Mata Atlântica. Observem aí esses dois mapas, tá, galera? Então, nós temos o mapa aí da Mata Atlântica de 1501 a 1600. Gente, observem que olha esse verdinho aí, quanto nós tínhamos de Mata Atlântica, né? E agora, o mapa é de 2014, galera, olha quanto foi devastada a nossa Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica
ela fica em vários estados do nosso país, inclusive no Rio de Janeiro. Por exemplo, quem já foi viajar para Angra, né? Angra dos Reis, pega uma estrada, e nessa estrada até é mais fresquinho por tantas árvores que tem ali, né? Eu lembro que muitos anos atrás que eu fui, as árvores fechavam assim, sabe? A estrada era a coisa mais linda. Então, ali, galera, é um pedacinho da Mata Atlântica, tá? Então, a gente pode perceber o quanto nosso país foi explorado, posso dizer que foi saqueado, né, pelos portugueses. Isso tudo dando lucro para Portugal. Mas enfim, isso aí é um outro assunto. Na página 30, a tia já falou sobre os escambos, tá? E as feitorias, que eram os locais onde os índios armazenavam os troncos do pau-brasil, né? Assim que os portugueses chegavam, eles faziam as trocas, ele fazia o escambo com um povo indígena, tá? Davam o que eles precisavam para o dia a dia, os utensílios, né, as ferramentas, e pegava o pau-brasil. Gente, com isso, nosso pau-brasil foi, sendo extinto, tá? Em 2004, essa árvore que representa a nossa história, né? Que está na nossa história, ela entrou realmente para a extinção, né? Existiam poucas árvores pau-brasil. Então, os governantes fizeram, vamos dizer que eles fizeram uma lei que proibia a extração da árvore pau-brasil, tá? Então, assim, nosso litoral era cheio de pau-brasil, ficou vazio, não é difícil, né, encontrar. E com isso, os portugueses foram entrando no nosso território, né, no território dos indígenas, e começaram a ver que poderia ter outras riquezas. Só o que despertou essa ideia de ter outras riquezas, porque aqui no nosso território começou a ter invasões holandesas, francesas. Eles descobriram que aqui no nosso país tinham essas árvores, eles começaram também a chegar e cortar as árvores e enviar também para a Europa. Então, Portugal não quis perder, né? Portugal não quis perder. Poxa, peraí, cara, eu cheguei aqui primeiro, né? Eu conheci o território, então sou eu que vou pegar as árvores e pronto, acabou. Então, o rei de Portugal, na época, Dom João, ele falou assim: olha, eu não vou poder mais deixar essa terra sem ninguém para tomar conta. Alguém vai ter que ir lá tomar conta para poder expulsar os franceses, os holandeses e os outros povos. Porque foi a gente que descobriu, a gente que tem que explorar a terra, né? Então, na página 31, começa essa exploração, tá, galera? Prestem atenção, Brasil foi descoberto em 1500. Esse período de 1500 até 1530 se chama pré-colonial, porque não existia alguém que ficasse aqui o tempo todo para administrar as terras, tá? Então eles só faziam essa troca do pau-brasil. Na página 31, o título está dizendo assim, o cultivo da cana e a produção do açúcar. Galera,
eles viram outras oportunidades de fazer riqueza aqui na nossa terra. Com essas invasões estrangeiras, o rei de Portugal decidiu que iria mandar alguém aqui para tomar conta dessa terra e fazer a exploração do local, cultivar algumas coisas, né, para mandar para Portugal. E então veio o nosso amigo Martim Afonso de Souza. Só um minutinho. Então, galera, olha aqui o nosso simpático Martim Afonso de Souza. Então, Dom João, que era na época o rei de Portugal, pediu para que Martim Afonso de Souza viesse, ele, o grupo dele, viesse para o Brasil para ficar um tempo aqui e explorar o quê? As terras, né? Galera, 1530 aqui não é igual o que conhecemos hoje, tá? Isso aqui era mata fechada. Então, o rei mandou Martim Afonso de Souza vir para cá, né? Um grupo de pessoas e para que explorasse o local, para que trouxesse a cultura portuguesa para cá, né, dando choque na cultura indígena, né? A gente vai estudar isso aí, tá? E Martim Afonso de Souza, eles perceberam que aqui no Brasil o clima era muito favorável à plantação e o cultivo de cana-de-açúcar, coisa que Portugal já estava acostumada a fazer, tá? Portugal tinha outras colônias também. Então, Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras mudinhas de cana-de-açúcar para o Brasil, tá, galera? Ele também fundou, olha aí na página 31, a Vila de São Vicente, que fica hoje em São Paulo, e começou ali a trabalhar o cultivo da cana-de-açúcar, né, para fazer açúcar, né? Só que o clima de São Paulo não era tão favorável assim. Cana-de-açúcar precisava de um lugar quente, né, para ser plantada e ser cultivada. Então, com o passar do tempo, eles viram que no Nordeste, né, Nordeste brasileiro, como é muito quente, o local ali da Bahia, né, Paraíba, Pernambuco, era muito favorável à plantação da cana-de-açúcar. E eles foram lá e plantaram as mudas de cana-de-açúcar, cultivaram, né, e começaram a fazer o açúcar. Só que aí vocês me perguntam, tia, vê quantas pessoas, né? Porque se é para plantar o açúcar, cultivar, precisavam de muitas pessoas. Pois é, meus amores, precisavam de bastante pessoas e lógico que eles pensaram o seguinte: na Terra tem nativos, né? Pessoas que já vivem lá. Então a gente começa a catequizar o índio, ensinar a nossa religião, a nossa cultura, impor a nossa cultura e aproveitamos essas pessoas, os índios, para ajudar na plantação da cana-de-açúcar, né? Ajudar entre termos. Eles forçaram esse trabalho escravo para os povos indígenas que viviam aqui. Só que os povos indígenas, né, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, eles foram escravos também, tá? Então, o primeiro povo a ser escravo de Portugal aqui no Brasil foram os indígenas. Só que o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar era muito pesado. E os indígenas, eles não estavam acostumados a esse trabalho forçado.
quando eu falo forçado, né, trabalhar 8 horas por dia, né, que é o normal de hoje, é trabalhar de 14 a 17 horas por dia no sol, cavando, né, abrindo vala, tirando mato. Então os indígenas, eles eram, né, o próprio organismo deles não conseguiam, né, eles não eram resistentes a esse tipo de trabalho braçal. E além do mais, os portugueses trouxeram doenças para cá, né? Várias doenças que existiam na Europa trouxeram para cá. Na época não existia remédio, não existia vacina, então vocês podem imaginar o quanto o povo indígena sofreu, né? Morreram aos montes, mas o trabalho escravo, mais um monte de índios, né, de indígenas aí morreram na mão dos portugueses. Até então que eles tiveram uma ideia, né, de o mundo todo escravizava as civilizações mais ricas, podemos dizer assim, eles usavam da mão de obra escrava dos africanos. Então, a gente vai entrar agora num outro assunto. Eles foram buscar os negros lá do continente africano, trouxeram para cá porque os negros eram mais resistentes a esse tipo de trabalho e eles escravizaram os negros aqui e começaram a forçar os indígenas e os negros a trabalharem para eles, né? Sem remuneração, sem salário, sem moradia, sem nada, tá, galera? É trabalho escravo mesmo. Mas isso aí é assunto um pouco mais à frente, nós iremos estudar, tá? Então é importante saber da página 31 que quem veio para cá era chamado Capitão Mor, Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza trouxe um grupo com ele para poder administrar o Brasil, tá? Ele também ele incentivou o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, tanto é que ele trouxe as primeiras mudinhas aqui, tá? Fundou a primeira vila do Brasil, Vila de São Vicente, que hoje fica no atual estado de São Paulo, tá? Porém, a cana-de-açúcar não prosperou tanto como no Nordeste. Então, Pernambuco e Bahia foram os estados, né, que dispararam. Na época não existiam estados, tá, galera? Eram capitanias hereditárias. Outro assunto também um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, foi isso, tá? A cana-de-açúcar, o cultivo, depois do cultivo, eles levavam para o engenho, né? O engenho era onde preparava a cana no açúcar, sempre lembrando que um trabalho forçado dos negros, né? Existiam as senzalas, onde os negros ficavam, tá? E os senhores de engenho, né? Os senhores de engenho, ele ficava de olho ali na produção da cana-de-açúcar, na produção do açúcar. E o açúcar, depois, né, de feito, era levado para Portugal comercializar o açúcar lá com outros países europeus. Tá bom, galera? Então, isso tudo que a tia falou, vocês vão pausar o vídeo e vão fazer os exercícios da página. Só um minuto, galera. Da página 28 à página 31, tá? Podem pausar o vídeo e mandar ver, tá bom? Então, próxima aula, né? Já viram que as coisas irão começar a ficar mais interessantes pra gente, porque nós iremos estudar a nossa história, a história do nosso país, tá? Então, nada mais importante da gente saber de onde a gente veio, quais são as nossas raízes, quais são as culturas, né, que nos representam.
Então é isso, galera. Um beijão, até a próxima aula de história.